Olá, pessoal. Vamos para mais um episódio aqui no nosso Gestão em Ação. Hoje vamos falar da importância da gestão financeira dentro desse grande contexto, nessa jornada de sustentabilidade. Falar sobre investimento, sobre disciplina financeira, sobre educação financeira, nada melhor do que falar com especialistas, pessoas que trabalham com isso diariamente, que orientam famílias nessa jornada. Vamos receber aqui no nosso estúdio, o Michel e o Andrés. Eles são gestores e proprietários aqui, sócios de uma corretora chamada Casa do Investidor em São Paulo, e eles vão, com a experiência e todo o conhecimento, explicar para a gente como nós podemos nos preparar para essa jornada de longo prazo e poder gerar segurança financeira para as famílias. Então, sejam bem-vindos aqui, Michel, Andrés, muito obrigado pela presença e por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, Ivo. É uma felicidade muito grande falar aqui sobre esse tema. Realmente esse tema é muito importante e as pessoas acabam desconsiderando bastante. Ele tem todo um entrosamento, como você falou, a disciplina, de organização, de processo, com o tema que você fala de sustentabilidade, né? Muito bom. Bom dia, Ivo. Obrigado pelo convite de estar aqui falar sobre sustentabilidade e governança no aspecto de investimentos, né? A gente ajuda pessoas físicas, pessoas jurídicas lá na Casa do Investidor, somos sócios e são aspectos bem interessantes para a gente bater um papo aqui hoje. Muito bom. Rapidamente, Michel se apresente, André se apresente, a jornada de vocês nessa caminhada financeira. Vamos lá, eu tenho já mais de 25 anos aqui no mercado financeiro, né? Já fui gestor de renda fixa, gestor de fundos de ações, analista de investimento em ações, gestor de fundos multimercados. E nos últimos quase 12 anos aí, atuo como assessor de investimentos, né? Sócio do Andrés aqui na Casa do Investidor, né? E ajudando pessoas físicas e jurídicas a investir melhor. Também sou professor de finanças já há mais de 15 anos também. Que legal. Você também publica, né, Michel, é verdade, no jornal, cara, né? Tem uma coluna, já há 6 anos, uma coluna chamada De Grão em Grão, na Folha de São Paulo. Que né? legal, Inclusive, esse é bastante interessante. Lá eu divulgo quase todo dia artigos relacionados a planejamento financeiro, a você se organizar nas finanças, né? E como investir melhor. Que é de grão em grão mesmo, né? De grão em grão, exatamente. Que é bem o aspecto de sustentabilidade, você não monta de uma vez só, né? Você vai construindo, né? Muito bom. E você, André, você tem uma história interessante, né? Minha trajetória é um pouco diferente, né? Eu conheço o Michel há mais de 30 anos, nós fomos colegas de faculdade de engenharia, mas eu fiz minha trajetória primeiro na indústria. Perfeito. Né? Trabalhei por 23 anos na indústria, e há 2 anos eu decidi, isso foi durante a pandemia, migrar para a área de investimentos. Né? Eu sempre gostei, desde a adolescência, de finanças e ajudar, seja amigos, familiares e depois colegas de trabalho, informalmente, a investir melhor. Legal. Fui fazer pós-graduação, fui estudar finanças, fui me aperfeiçoar. E durante a pandemia, 2 anos atrás, acabei procurando o Michel e aceitando o convite aí de integrar o quadro de assessores lá na Casa do Investidor. Até queria colocar um ponto aqui, né? O Andrés é um dos primeiros clientes da Casa do Investidor, tá? Que legal. Então, lá de trás. E ele é exatamente, eu poderia dizer que a pessoa, o cliente exemplar, né? Em termos de planejamento, disciplina de estar fazendo. Então, na verdade, assim, tudo o que ele hoje... isso é muito importante e interessante. Tudo que ele hoje recomenda o que ele faz, ele veio montando há anos, né? Então, aquele negócio, talvez ele não tenha tido a experiência que eu tive com clientes, mas ele teve a experiência com o pior cliente, que é a própria pessoa, né? Sem dúvida. Que é o pior cliente. Porque muitas vezes eu tenho clientes planejadores e eu vejo a atuação deles e eu digo, poxa, mas ele não está fazendo o que ele fala, né? O Andrés não, ele fazia o que era interessante, o que era importante, e hoje ele fala o que é para fazer, o que ele fez, né? Perfeito. Eu acho que isso, a nossa conduta, né, que é você ter a disciplina de poder organizar dinheiro, você saber ali o quanto que você tem, o que você vai investir, seus gastos pessoais, você ter essa disciplina é fundamental você ensinar o que você faz, né? Imagina que incoerência seria se o Ederson fosse um grande perdulário e gastasse muito dinheiro e ensinar como lidar, né? Então, porque durante 10 anos, né, como ele falou, o Michel foi meu assessor, eu fui cliente dele,
E agora que eu integro a Casa do Investidor, eu me tornei assessor e ajudo, então, outros clientes. Né? Muito bom. Meninos, assim, vamos já agora começar de uma parte mais técnica. Eu queria fazer uma pergunta, e a pergunta que normalmente eu começo aqui no podcast. Como é que vocês, na opinião de vocês, né, dentro da experiência, visualiza a gestão financeira dentro desse grande tema de sustentabilidade, né? Já que o pilar de governança, a parte financeira está aqui dentro, né? Tanto a pessoa física e jurídica, quando a gente discute sustentabilidade como um todo, como é que vocês olham essa questão financeira, né, da gestão no tema sustentabilidade? Legal. Muito bacana essa pergunta, é importante também. Até queria levantar um ponto que é importante. Na semana passada, né, nós fomos agraciados, né, na XP. Pouquíssimos escritórios foram, cerca de 450, 80 apenas foram agraciados com o selo de governança, né? Legal, então, o que é esse selo de governança? O que é você ter governança, né? Governança é um conjunto de regras e processos que disciplinam a atuação de uma pessoa ou de uma empresa, né? Então, por exemplo, a gente ganhou esse selo pela disciplina e de processos que a gente tem estruturado dentro da nossa empresa para atuação com os clientes e com os fornecedores, que são aqueles que dão os investimentos que a gente distribui para os clientes, né? Então, veja, esse tema de governança ele é muito importante, porque se você tem processos bem estruturados, isso fica mais fácil com que a sustentabilidade do seu negócio, ou, por exemplo, se é uma pessoa física, a sustentabilidade da sua vida financeira fique mais certa e mais perene para frente. Perfeito. Eu acho esse aspecto de sustentabilidade e governança, que a gente chama no mundo de finanças com a sigla ESG, né? Que E de ambiental, isso. S de sustentabilidade, social e G de governança. E G de governança é uma sigla que tem sido muito usada, né? Por exemplo, em produtos financeiros, que são fundos, né? E é uma forma dos clientes alinharem seus valores pessoais com o destino do seu capital, né? Que a gente chama assim de também votar com o seu capital. Perfeito. Né? E ter esse alinhamento de valores. Então, a gente aqui do nosso lado tem que estar preparado assim, para orientar os clientes o que significa investir nesses produtos. Perfeito. Porque muitas vezes os clientes esperam algo desses produtos que eles não vão poder entregar e pode ter um desalinhamento. Sobre isso que a gente vai falar aqui também um pouco mais. Né? Fazendo só levando um pouco mais para esse tema de sustentabilidade com a parte financeira, eu quero provocar vocês a uma linha de raciocínio. Eu penso que fazer uma gestão financeira é uma gestão de presente. Você pode até ter alguma coisa de passado, algum passivo, até uma herança. Você pode até ter alguma coisa que veio lá de trás, mas de alguma forma você está lidando com o dinheiro hoje. Mas o dinheiro, como você trata dele hoje, você também olha para o futuro. Então, tudo que a gente está também discutindo em sustentabilidade é uma grande jornada. Então, para você melhorar as questões ambientais, é uma jornada. As questões sociais também é uma educação grande e longa. E na parte de governança, a mesma coisa. E na parte financeira, eu vejo que o futuro, o uso do presente e a gestão do futuro para uma questão financeira é fundamental. Porque você gerencia ansiedade, você gerencia consumo, você gerencia prioridades. Vocês acham que tem relacionamento realmente a questão financeira com todo esse trato do futuro? Por exemplo, vocês vão se aposentar um dia. Hoje vocês são jovens, estão saudáveis, mas um dia vocês vão ter 80 anos de idade. Como que a gente se prepara para isso? Vocês acham que tem coerência esse raciocínio de falar de longevidade e do presente e futuro com a questão financeira? Legal, sem dúvida alguma, tá? É muito interessante isso porque as pessoas, de forma geral, né, elas não consideram os riscos que elas têm no futuro. O risco, como você falou, de não ter uma renda para aposentadoria, que a gente poderia pensar também que seria um risco, por exemplo, de uma empresa e não se preocupar com um determinado problema que ela pode ter no futuro. A mesma coisa da pessoa, ela não se preocupa com esse risco que ela pode ter de uma aposentadoria saudável, de eventualmente como se planejar para fazer a sucessão para seus entes queridos, como se planejar para eventualmente ter um dinheiro para pagar um plano de saúde. Então, todo esse planejamento, ele tem que ser, como você falou, devagar e construindo passo a passo. Até como eu falo na minha coluna na Folha, de grão em grão, né? Você tem que ir somando isso. Isso você só constrói quando você monta um processo, né? Ou seja, um plano
para chegar nisso, né? Outro aspecto interessante aqui, eu acho que faz todo sentido, a nossa linha de ajuda aos clientes num foco de longo prazo, né? Justamente para ele alcançar esses objetivos de longevidade ou quaisquer objetivos que estão lá no futuro, né? E para isso, a gente precisa orientar uma coisa fundamental em investimentos, que é a diversificação, né? Perfeito. A diversificação permite também reduzir o risco da carteira, né? Lidar melhor com eventuais perdas de parte do portfólio. E nesse sentido, os produtos também que a gente chama de ESG podem ter uma contribuição. Acho que podem caber numa carteira de pessoas que estão alinhadas com esses valores. Tá? Sobre isso a gente também vai falar um pouquinho. Isso que o André falou de diversificação é muito importante, tá? Porque justamente entra no que você mencionou, de você diz assim, controlar os riscos que vão acontecer. Então, imagina uma empresa, né, que tem atua em um segmento que pode ter uma influência ambiental, né? Como é que ela pode controlar esse risco, né? Como é que ela pode atuar para que não ocorra um problema e ela sofra uma perda grande? Então, as pessoas, de uma forma geral, elas têm uma série de riscos. Se você não diversifica o seu portfólio, pode acontecer um problema financeiro na parte justamente que você está investido, e aí você sofre com isso, né? Perfeito. Acho que isso é muito importante. Acho assim, as pessoas que querem investir dessa forma, né, de forma sustentável, com boa governança, tem que considerar que são produtos para o longo prazo. Assim, esse é um aspecto fundamental. Assim, não adianta esperar resultados de curto prazo. Sim, a gente vê muito pessoas que inicialmente mostram interesse de ter esses produtos, mas não conseguem lidar com a volatilidade, né? Sim. Mas se a gente pensar que esses produtos devem, no longo prazo, trazer resultado, porque representam empresas que têm boas políticas sociais, ambientais, de governança, sim, isso vai trazer resultado de longo prazo. Mas existe um aspecto aqui de redução de risco. Risco o quê? Essas empresas, teoricamente, têm menor risco operacional, menor risco financeiro, menor risco de reputação. Então faz sentido ter na carteira nesses aspectos, mas tem que saber lidar com volatilidades de curto prazo, né? Vocês citaram a questão de risco. Eu acho que primeiro que o conceito de risco é um conceito importantíssimo para qualquer pessoa, qualquer família, né? Então, por exemplo, eu hoje sou proprietário da CG4, trabalho ali, minha esposa é psicóloga, também é autônoma. Então você imagina se hoje a gente tem que pensar nessa estrutura, né? Ela é autônoma. Se ela tiver alguma questão de saúde ou eu tiver uma questão de saúde, quem que nos suporta financeiramente no mês? E a gente, estamos saudáveis, né? Nós nos alimentamos bem, fazemos atividade física, ok, mas pode acontecer alguma coisa, algum evento. Isso é uma coisa que é bem interessante, que na nossa cultura, isso é uma opinião minha, obviamente não é uma crítica à cultura brasileira, diferente do japonês, por exemplo, diferente de um alemão que já teve situações, até a Europa vive muito isso, né? Você já teve depressões, guerras, reconstruções muito severas. Então a cultura do país é de deixa eu administrar melhor aqui porque alguma coisa pode acontecer. Nós brasileiros não fomos muito educados a isso. O brasileiro é um povo que gasta, adora consumir, é muito vinculado a um celular novo, a um carro novo e gasta mais. E não gerencia risco. Vocês acham que risco é um conceito, uma cultura, um entendimento, um saber importante para na hora de você... Porque você está olhando muitos aspectos, seu emprego, sua saúde, sua família, seus filhos, onde ele vai estar, o futuro da tua profissão.
Tudo isso mapeia, né, eu digo, uma estrutura de risco para você tomar decisões futuras. Vocês acham que isso é um conceito importante? Bom, super importante. Eu vou falar de um aspecto do risco aqui, eu vou deixar o André falar de outro, né? Aqui. Eu vou falar do aspecto do risco que você mencionou, que eu também, eu sou empresário também, né? Trabalho na Casa do Investidor. A minha esposa, por acaso, também é assessora junto comigo na Casa do Investidor, né? Na verdade, ela é meu braço direito ali, atuando junto comigo. Então, imagina, você falou uma coisa bem verdadeira, se acontece alguma coisa comigo ou com ela, então existe um risco ali envolvido de a renda cair, né? Perfeito. Ou se muda veja, às vezes a tecnologia muda rapidamente e entra um novo negócio diferente, então a gente vai ter que vamos lá assim, rebolar para recompor a receita. Então, muita gente, ou acontece alguma coisa comigo e eu não estou mais presente. Então, é muito importante que as pessoas elas não consideram essas possibilidades e dentro do que a gente sempre fala para os nossos clientes, muito dentro do planejamento, é importante saber calcular esses riscos, né? E dentro do processo de governança corporativa, assim, como é que eu estou assim, cobrindo esse risco. Perfeito. Então, por exemplo, existe a figura do seguro, dos seguros, né? Por exemplo, uma empresa que tem um prédio e produz um determinado instrumento. De repente pode acontecer um incêndio nesse prédio e a receita dela ficar comprometida. A mesma coisa acontece com a pessoa. E se a receita da pessoa ficar comprometida, como é que ela cobre essa receita e como isso impacta em todo o planejamento que ela fez para a vida? Perfeito. Então, isso muitas vezes pode ser coberto com um instrumento de seguro. Né? Que é terceiriza o risco, né? Você exatamente. E a gente, no Brasil, olha só, coisa interessante. A maior parte dos brasileiros gasta mais com seguro do carro. Sim. Que é um instrumento que a pessoa pode perder, na maioria das vezes ela pode perder e não vai faltar, não vai fazer diferença no seu patrimônio pensando na vida, mas ela não se preocupa em ela faltar e fazer uma grande diferença para o filho dela. Exatamente. Por incrível que pareça. Sim. Dá prioridade para o carro. Eu diria o seguinte, assim, o nosso papel é muito importante respeitar uma coisa que chama perfil do investidor, né? Perfeito, Então, assim, as pessoas são diferentes, os investidores são diferentes, e também ajuda muito que nós dois temos um perfil agressivo e que pode entender todo o espectro de investidores que nós temos. E respeitar desde o ultraconservador até o mais arrojado. E poder atender com uma carteira que faça sentido, com investimentos que façam sentido, né? Então, assim, se a gente trouxer também essa temática do ESG aqui, nesse contexto, alinhando a questão do perfil do investidor, a tolerância ao risco, e alinhar isso com valores pessoais, né, a gente pode oferecer coisas muito interessantes. Que legal. Né? Se a pessoa souber lidar, por exemplo, com produtos um pouco mais voláteis, mas que vão dar um retorno maior no longo prazo, isso facilita a pessoa alcançar mais rápido os seus objetivos. Sim. Perfeito. Né? Uma liberdade financeira, se aposentar mais cedo e tudo mais. E eu acho assim, né? Até porque o Andrés é o nosso assessor lá da nossa casa, né? Um amigo pessoal e nos ajuda, né? A gente está voltando a formar uma carteira, a gente investiu muito numa casa recentemente. Andrés, e eu acho que ter o apoio de alguém é muito importante, porque você pode até não ter essa habilidade para verificar a questão de risco, de saúde, mas eu acho que o papel que vocês hoje, até o Andrés faz e faz muito bem, de trabalhar essa assessoria, isso é importante. Eu acho que é muito comum uma pessoa ter preguiça para pensar em relação ao investimento e, vou colocar na poupança. Aí deixa na poupança um rendimento pífio, então assim, a pessoa, mas eu estou seguro, porque é um grande banco, porque é um banco nacional, como é que vai quebrar um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal, tudo. O pessoal tem essa visão. Obviamente é por desconhecimento de como funciona, por exemplo, uma carteira da XP que tem, é segurado, né? Tem toda uma estrutura de garantia financeira ali. Mas eu acho que vocês têm um papel muito grande não, vamos sentar, vamos pensar em risco, e eu acho que vocês ensinam isso, né? Isso é uma questão de educação que você faz pessoalmente, né, numa família, né? Eu acho isso muito legal do perfil, por exemplo, que é o perfil da Casa do Investidor, que é um perfil mais próximo à família, né? Isso é uma característica de vocês, né?
Isso é bem interessante que você falou, assim, do família, porque é exatamente a casa do investidor, né? Sim. Que a gente pensa, né? E é bacana o seguinte, a grande parte dos nossos clientes são nossos clientes por longa data. Que é isso que a gente espera mesmo, ou seja, a gente cuidar, ou seja, e a gente já tem clientes que estão na segunda geração, que a primeira geração que a gente cuidava, infelizmente, já se foi, né? Mas isso é bacana, por quê? Porque a gente está acompanhando aquela família e acompanhando a evolução da família, e isso é interessante, como o Andrés falou, porque a gente tem uma compreensão boa do que é a pessoa, porque na maioria das vezes a pessoa acredita que ela tem um perfil, acredita que ela tem uma habilidade, mas a gente do lado de cá, a gente, por ver a forma como a pessoa trata nas situações de risco, de volatilidade, a gente sabe como ela se comporta e a gente tem muitas vezes um conhecimento melhor, e aí como o Andrés falou, a gente tem capacidade por esse conhecimento, por conhecer ela de longa data, identificar quais produtos vão ficar melhor para ela, para que ela fique mais confortável e consiga... Porque a grande coisa do investimento é você conseguir segurar por mais tempo. Perfeito. Ou seja, você conseguir se manter investido por mais tempo. Então isso é muito importante o que o Andrés falou. Perfeito. Né? Muito bom. Pessoal, vamos encerrar esse primeiro bloco. No próximo, eu quero perguntar para os nossos amigos aqui como fazer uma educação financeira numa família. Então, até o próximo bloco. Voltando agora para o segundo bloco, vou trabalhar aqui com os nossos entrevistados, o Michel e o Andrés, sobre educação financeira. Andrés e Michel, me fala uma coisa. Imagina uma família que hoje você tem ali 2 filhos, 3 filhos, tem um casal, um pai e uma mãe, e eles não tiveram a oportunidade de ter um pai como Michel, um pai como Andrés, que pudesse transferir conhecimento sobre investimentos. Vocês acham importante que uma família construa conhecimento em cima desse tema? Ou isso é só uma responsabilidade do pai e da mãe? Vocês acham que vale a pena uma conversa com o filho de 14 anos junto? Me fala um pouco, qual a opinião de vocês para isso? É muito bacana essa pergunta, porque existe uma controvérsia, um dilema aí, né? Todo pai, é muito interessante, assim, eu vejo isso em todo o meu processo aí como assessor nos últimos 12 anos, né? Todo pai, ele chega assim, quase todos os pais, né? Todos seria exagero. Quase todo pai chega para mim e diz assim, Michel, eu quero construir uma poupança pro meu filho. Aí eu olho para ele e falo assim, você já construiu a sua? Né? E a sua, tá tudo bem? É muito bacana isso, porque na verdade é o seguinte, né? A gente tem que ser o exemplo, né? Que eu digo assim, o pai, ele tem que ser primeiro o exemplo. E é muito bacana isso. Assim, eu não estou dizendo que você não deva fazer uma poupança para o seu filho, não estou dizendo isso. Mas porque o primeiro passo é você fazer a sua. É aquele negócio do avião, que as pessoas sempre, a gente ouve isso quando a gente vai pegar o avião, né? Quando caírem as máscaras, coloque a sua primeiro, né? E depois coloque na pessoa criança. Que está na criança. Claro. Né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que começar pela gente, por si, e construir, e ver o seguinte, como é que eu faço esse planejamento? Porque todo pai, ele gostaria realmente de que seu filho tivesse uma tranquilidade financeira, né? Aí eu vou deixar para o André falar aqui como é que a gente faz. Mas antes eu queria dizer o seguinte, assim, minha trajetória foi um pouco diferente, né, do Michel, e eu queria dizer o seguinte, não necessariamente, aí eu falo de experiência pessoal, esse conhecimento vem de casa. No meu caso, não veio, absolutamente. Eu não tive nada de ensinamento sobre educação financeira dos meus pais ou da escola, né? O que teve interesse meu, pessoal, no assunto, de estudar mais e até organizar uma vida financeira, ajudar meu pai, que tinha problemas com isso. Sim. Né? E eu tive a sorte, nessa trajetória, de encontrar o Michel, que é uma pessoa de confiança, como eu disse, eu conheci ele desde a época de faculdade, que me ajudou a tornar isso mais concreto e direcionado, esse conhecimento que eu ia adquirindo ao longo do tempo. Então, assim, eu diria o seguinte, se você tem interesse, ótimo, vá atrás de conhecimento, isso vai ajudar a sua vida financeira com certeza, né?
Mas também eu falo para os meus clientes que quase todos, né, têm uma vida diferente e ou não tem tempo, ou não tem vontade, ou não tem interesse, ou uma combinação desses fatores isso, de estudar investimentos e mundo das finanças. Então você precisa, como primeiro passo, uma pessoa de confiança. Perfeito. Foi o que eu busquei também na época. Então, ter um assessor de confiança é o passo inicial. Sim. Que vai te ajudar nisso. Vai te ajudar não só a construir uma carteira que vá desempenhar bem no longo prazo e te ajude a chegar nesses objetivos, mas vai te trazer conhecimento também. Perfeito. E fazer você tomar melhores decisões. Né? Então, assim, não necessariamente o conhecimento vem de casa. E não é um problema isso. Sim, não é um problema. Desde que a pessoa tome as decisões certas e tenha interesse. Né? Eu penso assim, né, que hoje, por exemplo, o consumo, né? O pessoal olha lá, juros, 1% de juros aqui, ó, no seu carro. 2% de juros é nada. Cara, 2%? O que é 2%? E ele não sabe que os juros compostos, né, é um negócio exponencial e que num determinado período de tempo você paga 3 vezes o carro, você paga 3 vezes aquele celular que você está comprando, né? E isso é uma coisa que o próprio pai se endivida para dar para um filho, por exemplo, alguma coisa, mas ele não foi, ou não teve na família, talvez alguma ajuda de alguém que possa ter ajudado ele a pensar, calma, faz aqui investe um pouquinho num fundinho aqui, pega esse dinheiro, depois que você tem o montante financeiro, você pode até ter um poder de negociação melhor, ir lá e fazer uma compra específica, mas não se endividar. Porque eu acho que aí eu queria entrar nesse tema com vocês. O brasileiro é um povo extremamente endividado. Uma das coisas que a gente tem aqui no nosso podcast é um compromisso também de levar conhecimento a quem nos assiste, né, no nosso YouTube ou na TV Cultura Paulista. Tem um ponto interessante, né? O endividamento é uma coisa que é tratada, principalmente na nossa cultura, como algo natural. Tudo bem. E hoje, sei lá, 70% do brasileiro é endividado. E isso não é uma pessoa que ganha R$2.000 por mês frequentemente ou R$200.000 por mês frequentemente. Porque tem gente que ganha R$200.000 endividado tanto quanto proporcionalmente ao valor que tem. Ele tem dívidas de milhões, mas essa aqui tem de 20 mil, 30 mil. Vocês acham que essa questão do endividamento vem por qual motivo? Por que uma família se endivida? Por que uma pessoa se endivida? E ele hoje assume compromissos para comprar um carro, por exemplo, carro. O carro é um status no Brasil. E é uma coisa que... Ontem eu lembrei de você, Michel. Eu vou te falar. Você sabe o que foi dia 22 de setembro, né? Dia Mundial, Dia Internacional do Sem Carro. Bom. E eu sei que você gosta de uma bicicleta. Não tem carro, é verdade. Você não tem carro, né? Então você vê, uma pessoa que teria condição de ter 3 carros, né? Ele não tem nenhum carro. E eu lembrei de você quando eu fiz um vídeo para uma TV de Santos. Eles me pediram, chama Santa Cecília TV. E eu fiz um vídeo falando do Dia Internacional do Sem Carro. Eu precisava saber disso aí, era vou te mandar a matéria. Eu queria ter falado de você, falei, fala o nome do Michel, não vou, era muito curtinho, 2 minutos. Mas você vê, né? Tem gente que se endivida para ter um carro, né? Vocês, na opinião de vocês, essa questão do endividamento, da pessoa ter lá R$2.000, ela fala, essa parcelinha se encaixa aqui, e ela não tem uma planilha de Excel ali do lado para ela fazer essa verificação, se encaixa mesmo, né? Isso é comum? Vocês acham que isso acontece? Demais, né? Na verdade, assim, tem um estudo antigo, eu não vou lembrar de quem é o autor aqui, mas ele fez um estudo de crianças, né, que eram expostas a uma seguinte situação, né? Ela podia, em um determinado momento, era colocado um doce na frente dela. Perfeito. E era dito para ela, você pode comer esse doce agora, mas se você esperar, você ganha mais doces, né? E o que acabava acontecendo é que a criança acabava comendo, a maioria comia o doce, né? E o que eles perceberam depois que essas crianças que esperavam sem comer o doce, e eles olharam depois o que aconteceu com essas crianças no futuro, e elas viram que essas crianças, elas foram mais bem-sucedidas. Não por acaso, na verdade é porque essas crianças, e isso não é uma coisa que diz, puxa, então eu não fui uma criança assim, eu não posso mudar. Não tem nada a ver. Claro. Isso tudo é uma habilidade que se cria, né? E até como o Andrés falou também, na situação lá de casa, o meu papai, não tô criticando, tá, pai? O papai trocava de carro todo ano, né? Imagina a perda. Então, ele é funcionário público, ele não se preocupava tanto em criar uma poupança
para, sei lá, para o futuro ou coisa parecida, né? Não que ele não tenha feito um trabalho super bom de educação dos filhos, dos três, tudo foi excelente, né? Não que ele não tenha deixado, deixou bastante, não, que ele não deixou, ele ainda é vivo, mas legal. Assim, ele o legado dele trouxe bastante coisa pra gente, né? Mas assim, em termos da parte financeira, não foi. Então, na verdade, é o seguinte, e eu fui o contrário, né? Eu realmente, assim, sou muito seguro, né? E, na verdade, é porque eu faço aquilo que eu digo que os clientes deveriam fazer. Perfeito. Né? Então, realmente, eu não tenho carro. Eu também não me endividei para comprar um imóvel, coisa parecida. Então, tudo isso é o quê? É um problema que não um problema, mas uma habilidade que as pessoas precisam construir de adiar sua satisfação imediata. Perfeito. O prazer imediato. Não é algo muito simples, porque o financiamento, ele faz o quê? Faz você antecipar. Perfeito. O prazer. O prazer. Perfeito. Então, é difícil, né? Mas... a gente já falou sobre isso, né, Ivo? O que nos diferencia dos animais é essa capacidade de adiar o prazer. De adiar o prazer, sem dúvida. Que os animais não conseguem, né? Agora, isso é muito, muito destacado na infância, nas crianças e nos adolescentes. É difícil até controlar, como o Michel explicou aqui, mas deveria ter um processo de amadurecimento depois, né, da pessoa para conseguir superar esse atendimento do prazer imediato. E aí tem várias formas de fazer isso, né? E uma delas pode até ser contar com o exemplo de um assessor que vive aquilo, como o Michel disse, né? Que vive isso com seus investimentos, né? Que estimula o cliente a economizar que seja R$100 por mês, investir, e acompanha com ele a trajetória desse, né, que você explicou aí dessa mágica dos juros compostos, por exemplo. Perfeito. Tem uma pessoa que ajuda, né? Existem também outros profissionais do mercado, o planejador financeiro, por exemplo, que pode ajudar a organizar melhor as finanças e os gastos, mas deveria ser um processo de amadurecimento aí. Você sabe, André. Se não superar, não vai sair. Né? Queria dar um exemplo aqui. Eu estava dando esse exemplo com um cliente recentemente, né? Eu preciso testar e ver se realmente é verdade, mas assim, pela minha experiência, parece, eu acho que é verdade, tá? Assim, pelo que eu cuido. Lógico que tem que ver com uma amplitude maior, mas pelo que eu tenho visto, os clientes nossos clientes que ultrapassam R$1 milhão, eles ficam mais, eu não sei se é porque eles já eram mais disciplinados, mas eles são mais disciplinados do que aqueles que não ultrapassam. Perfeito. Isso parece aquela coisa quando você ultrapassa R$1 milhão e você vê, você fala assim, nossa, eu vi um vídeo no Instagram esses dias de uma criança que experimentou um sorvete, ela fez um olhão assim, e aí pegou o sorvete. Então, quer dizer, quando você ultrapassa o R$1 milhão, é como se você visse assim, isso produz receita mesmo. Então, se eu guardar mais, nossa, eu vou ter muito mais, né? Sim. Então, eu acho que todo esse negócio que você falou, a pessoa saber esperar e quando ela chegar e ultrapassar aquela marca, ela vai pegar o sorvete, né? E vai ver. Mas não entenda mal. Ninguém tá dizendo que é para abdicar de prazer, assim. Até porque o dinheiro existe para isso. Sem dúvida. Para proporcionar uma viagem, para proporcionar conforto. Sim, claro. Prazer, conforto, segurança. Tem que usufruir, mas você vai conseguir usufruir só com disciplina. Perfeito. E quando você conseguir superar esses impulsos, né? Tem que ter consciência, né? Sim, eu acho que o negócio tudo é consciência. Você vê que tem as pessoas que ganham na Mega Sena, por exemplo. Você vê que a cultura me parece que 60%, 70%, 80% dessas pessoas voltam a poucos recursos depois de um ciclo de 2, 3 anos, porque eles torram o dinheiro, né? Porque o dinheiro é finito. Existe uma questão que é assim, né? O prazer, e é a que a gente está discutindo aqui, né? Existe o dinheiro acaba. Se você não trabalha numa engrenagem onde ele possa produzir mais riqueza, ele possa trabalhar ali de alguma forma no investimento, ou numa rentabilidade de algum fundo, ou até no investimento de uma empresa sólida. Você pode comprar um fundo de uma empresa, ou você investir como empresário numa empresa. O importante é que o dinheiro, né, o recurso financeiro, ele trabalhe de alguma forma. Quando você só gasta, aí eu acho que entra a questão da inteligência financeira. Tem gente que acha que ganhei 10 milhões. 10 milhões não é nada na mão de um perdulário. Sim. E o cara que vai gastar com coisas assim, mas por que você comprou isso? Pô, tenho 10 milhões? Acha que esse dinheiro nunca acaba.
E ele acaba. Tem gente que perde 50 milhões. Imagina, é dinheiro demais. Em 2, 3 anos a pessoa acaba. Mas por quê? Porque não tem essa inteligência. Você sabe que tem um livro, eu acho que o livro é Engenharia Financeira, do Morgan Housel, acho que é isso, né? Sim. Ele fala o seguinte, a fortuna está naquilo que você não vê. Porque olha que legal. A maioria das pessoas, ela quer ter riqueza, Sim. né? Mas ela não lembra que o bom é ela ter a fortuna, né? E riqueza, as pessoas querem ser dublê do rico, né? Ou seja, Sim. ela quer ter um carrão, ela quer ter um relógiozão, ela quer ter um celularzão, e aí ela vai gastar tudo. Então é como você falou, você gasta, você toma todo aquele dinheiro e depois, cadê a fortuna? Uhum. Né? Você sabe que, até te contar uma coisa que o Andrés fez recentemente, eu convidei ele e meus filhos estão me cobrando isso. Eu tenho um filho de 18 anos e uma filha de 16, inclusive a filha do Andrés estava nesse evento também. Nós fizemos lá no meu escritório um workshop sobre gestão financeira familiar. O Andrés deu essa palestra lá. Foi muito legal, foi muito rico. E isso estimulou eles a pensarem de uma forma completamente diferente. É claro que se eu chego... Eu não tenho conhecimento do Andrés na parte financeira, mas eu convidei ele porque ouvi-lo falar foi assim, primeiro foi fantástico, eles gostaram muito, né? Minha esposa estava, a esposa do Andrés estava, então foi uma manhã muito agradável. Depois disso eu para almoçar, foi muito bom. Então você vê, ele não só como amigo pessoal, mas como meu assessor de investimentos, quando ele plantou aquilo nos meus filhos, por exemplo, eu falo isso, né, da minha família, isso gerou uma... Eles me cobram hoje. Pai, você já não marcou com a Andrés a segunda? Porque a gente ficou de marcar uma segunda num grau mais elaborado, né? Então, tem o módulo 2. Tem o módulo 2, tá devendo. Tô devendo. E a dívida não é dele, é minha de falar, Andrés, vou marcar um final de semana de novo. Então a gente vai no escritório e conversa. Isso foi muito legal. Então foi uma ideia que a gente teve juntos na praia. A gente estava na praia um dia. E eu falei assim, Andrés, poxa, eu queria tanto poder proporcionar isso para os meus filhos, né? E poder, na nossa família ali, você me ajuda com isso? Ele prontamente aceitou e a gente fez, e tem um módulo 2 em breve, né? Eu acho que isso ajuda muito, né? A gente olhar para o futuro e a trabalhar isso, né? A ansiedade, o prazer imediato. Calma, nós vamos ter. Vamos aqui preparar, vamos ajustar o dinheiro, vamos tomar uma decisão melhor sobre o recurso financeiro, porque aí você vai, assim, sem decisões psicodélicas, né, malucas ou baseadas só no impulso, tomar uma decisão, né? Mas você ia falar... Eu ia falar o seguinte, né? Pegar o gancho aqui do que o Michel falou, da questão até do 1 milhão, né? Uhum. Porque aqui para os nossos ouvintes pode parecer realmente alguma coisa muito distante, né? Uhum. E assim, isso até é uma dimensão diferente do nosso trabalho, né? A gente não faz simplesmente uma alocação de carteira, uma manutenção mensal, mas a gente pode ajudar a pessoa a tornar isso mais concreto, para saber de onde a gente está saindo, perfeito, né? Onde você quer chegar? Você quer com 65 anos ter uma renda passiva, ali, tranquila, isso, que te ajude? De um salário, de aluguéis que você receba, de, digamos, 10 mil reais por mês, pelo resto da vida, por 30 anos. Né? Perfeito. Uhum. Assim, isso dá para quantificar e a gente mostra para a pessoa qual que é o esforço. E esse esforço, muitas vezes, é bem menor do que os clientes imaginam. Então, quando ele olha aquilo e ele está disposto a trazer disciplina, aquilo é possível de se concretizar. Então, assim, também trazendo uma dimensão mais concreta e viável, de montar um planejamento financeiro para os clientes, sabe? E você vê, são pequenas alocações, né? Você não precisa desmobilizar grande parte do que você ganha, mas a disciplina de que você coloque 150 reais por mês. Disciplina e determinação. Isso muitas vezes. Continuidade, né? Você ter continuidade. O negócio que você falou da dívida anteriormente da dívida, né? Que a pessoa não enxerga que aquele 1% vai fazer diferença. A mesma coisa no investimento. A pessoa não enxerga que aquelas sementinhas que ela vai plantando vão se transformar numa floresta. Perfeito. Então, ela quer... Então, muitas vezes existe esse engano de que você planta... Você joga uma semente, é igual a gente estava discutindo um pouco antes, você falou assim, então traga uns 100 mil, e como é que eu vou montar? Não é só trazer 100 mil. A gente está falando em criar uma floresta, né? Perfeito. E criar uma floresta não é você plantar uma árvore apenas, né? Então é você ir semeando árvores ao longo da terra, né? Para ter uma floresta no futuro. Então, mostrar para ela, que esse trabalho que o Andrés falou, que a gente faz, é mostrar para ela que ela
pode construir essa floresta e como ela vai construir. E o muito importante, para administrar a ansiedade, quando é que ela vai ter a floresta, né? Perfeito, É porque você precisa de tempo. O fator tempo é muito importante aqui, né? E eu acho que gerenciar a ansiedade... Você sabe que hoje, um dia desse, eu fui na cultura, na leitura, aqui numa loja de... Livraria. Que livraria. Tem uma prateleira assim, ó, que deve ter uns 20 livros sobre ansiedade. Como controlar a ansiedade? Ansiedade é o mal do século, ansiedade não sei o quê. As pessoas hoje vivem muito ansiosas, né? Com trabalho, com conquista, com comparações. Acho que as pessoas se comparam muito na rede social. Pô, o cara comprou um carrão, cara, olha só essa moto dele, olha a casa dele. O cara tá na Europa, pô. Olha, o cara deve ser milionário, né? Milionário, o cara é milionário. Tem muita gente que é perdulária, tá gastando cartão de crédito, você não sabe nem como pagar, mas tá ali, bonito no Instagram, bonito na foto. E você vê como o fator tempo, ele é importante nisso. Porque ele vai plantar a sementinha e vai ter uma floresta daqui a 20 anos. Uma floresta, ela precisa crescer em 20 anos. Então esse plantio efetivo determina um fator, que é como lidar com o tempo. E olhar para o futuro e saber gerenciar isso, né? Então, eu quero agora, e a gente vai para o próximo bloco. No próximo bloco eu quero perguntar, você que está aí, nossa audiência, olha que interessante. Eu vou fazer uma pergunta para eles. Eu ganhei agora, vendi um carro, tinha 100 mil reais, 50 mil, ou ganhei uma herança. O que eu vou fazer com esse dinheiro? No próximo bloco os meninos vão explicar para a gente como fazer. Nos vemos até lá. Voltando aqui para o terceiro bloco, pessoal, vamos falar agora com os nossos amigos aqui, o Michel e o Andrés, sobre um contexto. Eu quero colocá-los num contexto, numa situação hipotética, mas eles vão me orientar aqui. Então, recebi aqui, Andrés e Michel, um valor de uma herança. Chegou para mim 100 mil reais. Uma tia, um amigo, alguém que deixou para mim algum recurso. Ou eu recebi meu fundo de garantia, saí de uma empresa, estou com 300 mil na mão. Eu chamo vocês e falo, e agora? O que eu faço com esse dinheiro? O que eu faço com esse recurso? E eu vou contextualizar. Eu tenho 60 anos de idade. Eu faço o que com esse dinheiro? Como vocês podem me ajudar, esse dinheiro a me ajudar? É claro que perceba que eu coloquei um contexto de uma pessoa de 60 anos de idade. Se eu tivesse 30, com certeza a conversa ia ser completamente diferente. Mas vamos lá. 60 anos de idade, um aposentado, funcionário público. Ele tem ali um dinheirinho, agora estou aposentado do governo e eu preciso seguir. O que vocês me recomendariam? Bom, então vamos lá. A primeira coisa, acho que é entender com essa pessoa, né? O Ivo, entender com você quais são ou quais devem ser as suas necessidades. Por exemplo, se você já tem 60 anos, se você não tem uma poupança criada no passado, já montada, então a gente já tem que realmente se preocupar muito forte, por exemplo, com a aposentadoria. Então, minha função aqui, a nossa função, na verdade, é minha, do Andrés e das pessoas da Casa do Investidor, dos outros assessores, primeiro, entender a sua situação financeira hoje, te educar, vamos falar assim, para dizer o seguinte, qual a relevância você tem que ter para se preocupar com um determinado fator. Como você falou, se você tivesse 30 anos, a gente poderia pensar um pouco diferente, mas em qualquer idade, o pensamento de que a aposentadoria é algo relevante deve estar ali. Então, para quem tem 60, mais ainda. Então, a gente vai pensar numa carteira de forma que você possa usar esse recurso para que ele sirva como uma renda para você daqui a pouco, né? Porque vai ser daqui a pouco. E como isso pode sustentar por longo prazo. E mostrar para você que porque muita gente quer chegar e dizer assim, eu tenho, isso é até um erro normal, as pessoas chegam assim, eu sou velho, eu não posso ter nada de longo prazo. Como assim, né? 60 anos, você, bom... Tem 20 anos no mínimo. A gente tem 50 aqui, né? 60 anos não é tão velho assim, né? Tá muito próximo do que nós temos. Mas assim, o ponto é assim, se você tem 60, pelo IBGE, na tabela atuarial do IBGE, você vai viver na média, mais 25. Então, você tem 25 anos pela frente, né? É quase metade do tempo que você já viveu. Então, veja, 25 anos, você tem que pensar em travar um retorno por todo esse prazo de forma que você não se arrisque muito. Então, ter liquidez, muita gente diz assim, não, eu quero ter liquidez. Não, para que você quer ter liquidez? Você vai gastar o dinheiro, você vai comprar um carro amanhã? Sim. Então, é tentar educar isso, né? Certo, André? Certo.
Isso que o Michel falou é muito importante, assim, quando o cliente chega, saber da história dele, da trajetória, das aspirações, né? A gente precisa respeitar muito esse perfil, né, do investidor e sentir a tolerância ao risco, né? Então, e também alguns valores, aqui trazendo para a pauta da nosso podcast, né? Será que ele traz alguns valores pessoais aí ligados a essa pauta ESG? Perfeito. Podemos considerar também. Eu vou comentar um pouco sobre isso, é bem daqui a interessante. pouco sobre alguns produtos, né? E o que o investidor deveria considerar quando ele pensa nisso. Mas assim, acho que tem também duas outras coisas importantes assim, né? Primeiro, não cair em modismos. Perfeito. Concordo, assim, hoje tem muito anúncio em rede social sobre rendimentos milagrosos, com criptomoedas, né? Não existe isso, né? Assim, nada não existe. O que nós ajudamos, na verdade, são sobre produtos bem clássicos, vamos chamar assim, sim, e que historicamente sólidos, trazem né? retorno. Perfeito, E eu acho que o segundo aspecto, né, é assim que claro que depende de cada momento do ciclo econômico, mas não esquecer que o Brasil, é o que eu falo para os clientes, é um país da renda fixa, né? Sim. Então, assim, não existe outro país no mundo com os retornos de uma renda fixa com risco tão baixo, né? Perfeito. Então, são também aspectos que a gente leva em consideração junto com o perfil do investidor para trazer um retorno maior e atingir mais rápido esses objetivos. Né? Perfeito. E esses fundos, né? Imagina, a gente chegou aqui e eu falo, olha, eu quero pegar esses 300 mil e vou colocar vocês no contexto. Tá bom, eu recebi aqui, eu tenho minha aposentadoria que eu ganho R$3.000 por mês, meu custo de vida hoje, para manter o mesmo padrão anterior, quando eu tinha meu salário, é de uns 8 mil. Então eu vou ganhar 3 do governo, vai faltar 4. Tô te dando 300 mil falta aqui. 5, né? Falta 5 para chegar em 8, falta 5. Tenho 5 mil, eu tenho 300 mil aqui. E eu quero investir em só fundos sustentáveis. Você vai me colocar... Eu não quero nada aí de armas, quero nada aí de alguma coisa que seja contra cigarro, fumo, não quero. Quero que vá contra a saúde, vá contra... Vamos supor, eu estou te colocando no contexto. Você recebe essa informação, Andrés, o que você me fala aqui para decidir? Acho que a primeira resposta é a seguinte, não vamos alocar tudo em produtos... entre aspas, sustentáveis ou com selo ESG. Por quê? Porque, normalmente, eu diria, grande parte, esses fundos são fundos de ações, né? Fundos de ações, vinculados a uma empresa, né? Ações a empresas, um conjunto de empresas, muitas vezes internacional, né? Isso. Então, estou falando de renda variável. Perfeito. Então, renda variável oscila muito, né? Tem risco. E isso dificilmente vai trazer primeiro o retorno esperado e certamente não está alinhado com o perfil do investidor, desse que você está descrevendo, que deseja ter uma renda complementar de 5 mil por mês. Não vai. Perfeito. Né? Porque essa carteira vai balançar demais. Sim. Ele vai se incomodar muito com, eventualmente, uma performance negativa em determinado mês e vai abandonar essa estratégia, né? Nós nem recomendaríamos uma estratégia dessa. Mas se existe um alinhamento do investidor com valores da pauta ESG, pode ter uma parcela a determinar dessa carteira com esses produtos. 20%. Então, existem fundos lá de ações, como eu disse, né? Que, numa visão de longo prazo, Ivo, tendem a performar melhor. Isso muitas vezes também é uma promessa, né? Porque a gente entende que a pressão do público, pressão regulatória aumenta com o tempo e o negócio que considera essa pauta aí de ESG é mais sustentável, vai tornar o negócio das empresas mais perenes, eles vão trazer resultados mais consistentes, mas não pode ter uma visão de curto prazo, né? E também existe um outro produto que é por exemplo, lá na XP tem o fundo de carbono. Olha que legal. Ou seja, que negocia créditos de carbono. Então, empresas que querem reduzir as suas emissões de CO2
ou conseguem implementar projetos que reduzem a emissão de CO2 podem emitir créditos e vendê-los. Então, você estaria favorecendo essas iniciativas. Né? Perfeito. Então, é uma coisa que no longo prazo promete trazer bons resultados, porque também depende de ações governamentais e exigências maiores de longo prazo para implementar redução de emissões, mas também é um produto que tem volatilidade. Então, o que a gente teve aí desde até o evento da guerra da Ucrânia, por exemplo, uma performance muito boa desse fundo, e de lá para cá desfavorável aí, né? Numa trajetória desfavorável. Porque existe correlação também com o mercado de energia e principalmente intervenções também dos governos para, por exemplo, aliviar um programa de redução de gás carbônico em função dos custos da energia para as empresas. Perfeito. Então, existe intervenção de entidades que regulamentam esse mercado. Ou seja, resumindo, é uma possibilidade de investir nessa pauta, mas isso tem que estar muito casado com o perfil do investidor e a tolerância a risco. Né? Perfeito. Eu queria adicionar também, assim, muitas vezes quando o investidor vai investir e pensa, eu quero alguma coisa ESG, normalmente ele procura a placa, né? E... ou seja, as letrinhas, né? E como o Andrés falou, assim, normalmente essas letrinhas estão associadas a produtos de maior risco, né? Que fundos de ações ou multimercados, ou coisa. Mas é importante também lembrar que, como o Andrés falou no começo, assim, o Brasil é um país da renda fixa, né? Na verdade, não é que é o país da renda fixa, mas como ele falou, tem razão, mas assim, é o país onde a renda fixa é muito boa, né? Como ele chamou a atenção. Bons resultados. Né? Então, assim, existe também a forma de você investir, né? Em renda fixa, por exemplo, em debêntures, CRAs, CRIs, ou seja, você está, de certa forma, também... Porque, veja, você é um investidor da empresa via ações e via crédito, né? Perfeito. Então, às vezes, dependendo da sua idade, com ações é mais arriscado, mas você pode investir naquelas empresas que a gente acredita que são as empresas que estão perseguindo a pauta, né, de governança, de sustentabilidade, do social, do ambiental, você pode investir via o crédito. E aí você se vale da renda fixa mais elevada. E muitas vezes até isento de IR. Né? Isento de IR. Você sabe que tem uma coisa interessante nos fundos de investimento para empresas que têm... Porque assim, toda empresa tem risco. Ambiental, social e de governança. Todas têm. Então você vai numa mineradora, por exemplo. A mineração... é um tipo de empresa que tem uma relação com o meio ambiente muito severa. Nossa. E ela tem uma compensação. Naturalmente tem uma licença, você tem ali as condicionantes ambientais para uma mineradora são fortíssimas. O Ministério do Trabalho olha muito questões de segurança do trabalho ali, para as questões sociais, impacto às comunidades em volta. Agora você imagina um evento uma mineradora, por exemplo. A gente teve casos recentemente com grandes mineradoras, eventos que a ação que estava ali indo super bem despenca, porque você teve aí um evento. Empresas de óleo e gás é a mesma coisa, né? Você pode ter uma explosão em alto mar de alguma plataforma, alguma exploração. Você vê que isso são casos que, assim, você vê como é importante você monitorar. Eu acho que a pessoa que faz a escolha, e não só porque, eu quero a pauta SG de qualquer jeito aqui. Calma, você quer seguir por isso? É muito bom você olhar o tipo de empresa, o que você está investindo. Por quê? É entender que toda empresa tem risco. E essa medição de risco, você vai ficar mais seguro e colocar numa estrutura que é uma empresa que tem uma gestão melhor. É claro que eu não estou convidando aqui o nosso espectador a olhar o relatório de sustentabilidade da empresa e analisar isso anualmente. Isso é um nível de conhecimento também que poucas pessoas fazem. São muito mais difícil, investidores, muito difícil. Agora, quem quer elaborar melhor, eu recomendo assim, se você tem e quer ter fundos ESG, é interessante que você estude mais a empresa. Por quê? Porque eu concordo com você plenamente. A possibilidade disso flutuar é muito grande. Né? É importante lembrar isso que o André até falou, não é porque você tem a placa ESG que você está livre de qualquer risco.
Perfeito. É esse o ponto. Eu não tenho certeza, mas talvez a Vale até tenha, e eu acho que deve ter, algum selo de sustentabilidade. Sim, com certeza ela deve eles ter. têm diversas ações fortíssimas e muito boas. Isso não livra ela do risco, né? Do risco e dos eventos que ela teve. Isso. Assim, na verdade, assim, você mitiga o risco de uma má gestão, de corrupção ou de algum evento, como você descreveu aí, de ambiental, né? Sim, evento ambiental. Então, esse selo, na verdade, mitiga um pouco esse risco, né? Agora, falta muita regulamentação, assim, ainda. Falta. E padronização até entre países, assim, quais são os critérios aí, né? Para você avaliar o que está por trás realmente, né? E claro, quando você olha uma empresa sem o selo, apenas olhando a operação, também é um nível de às vezes, análise um pouco mais superficial, né? Sim. Então, é um desafio, assim, para o futuro, ter mais padrões para os investidores tomarem esse tipo de decisão, né? Sim. E eu acho bem importante, uma coisa que você falou, quero voltar nesse tema aqui, Andrés, assim, é das promessas milagrosas, né? Tudo bem, a pessoa quer investir em criptomoedas, né? O mundo está vivendo a questão digital de uma forma muito forte, e isso é uma situação que, com boa possibilidade no futuro, você vai ter ali alguma criptomoeda, vai ter alguma coisa que vá ter alguma estabilidade, porque hoje isso não tem nenhuma estabilidade. Mas olha que interessante, né? Eu acho que as pessoas, hoje as pessoas consomem conhecimento pelo TikTok. Então, assim, a pessoa olha alguém falando em 30 segundos, ele olha aquilo, acredita firmemente, fielmente aquilo, e vai tomar uma decisão, fala assim, ó, eu não quero mais, eu acho que a gente tem que colocar em criptomoedas. Ah, não, eu quero mudar, eu não quero ter uma casa, eu quero ter aluguel, porque tem alguém que no TikTok falou que é melhor assim. Tomam decisões baseadas em pílulas de conhecimento. Eu acho que a gente, para questões financeiras, primeiro nos conhecer, é importante conhecer o nosso perfil de investimento, se eu sou mais conservador, eu sou agressivo, e a gente tomar decisões mais refinadas. Vocês acham que isso hoje está acontecendo mesmo e as pessoas tomam decisões por coisas muito simples? Por exemplo, no TikTok? Eu acho que sim. Acho que a influência dos meios digitais está muito forte, né? E as pessoas seguem lá um influenciador e acabam acreditando, né? Isso acontece com vocês, Michel? Acontece com você, Andrés? Eu vi um negócio aqui na minha carteira, muda agora. Tem? Pode falar. Não, fala. Acontece, assim. Sim. Na verdade, assim, não é que ela disse que ele manda o WhatsApp, né? Normalmente as conversas vão pelo WhatsApp. Ela manda, às vezes, até o vídeo, né? Eu vi isso aqui. O que eu faço, né? Então, às vezes, até. Normalmente, você sabe que o que se propaga, né? Notícia que tem apelo negativo ou tem um apelo muito estrondoso, positivo, a pessoa tem aquele negócio do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, né? Ou seja, medo de você ficar de fora, né? Então, quando você vê um negócio, pô, tá subindo, né? Michel, você não tá fazendo nada, né? Ô, Michel, cadê? Da minha experiência, assim, os clientes que nos procuram, vamos dizer assim, são mais para produtos clássicos, né? A maioria, muita gente vai operar, por exemplo, criptomoedas numa outra plataforma, ou seja, influenciado pela rede social e já vai operar lá direto, sem nos perguntar. Muitas vezes. Mas um outro cliente pergunta, por que a gente não coloca um pouco em criptomoedas, né? E o que eu falo é o seguinte, você quer arriscar um pouquinho, mas bota uma parcela pequena ali para experimentar, 1% ou menos na sua carteira, porque... E tem vários aspectos aí por trás, né? Por exemplo, relevante aqui para a nossa discussão, o Bitcoin é uma moeda que, para a geração dos tokens lá, tem um consumo de energia absurdo, né? Com qual propósito, né? Sim. Assim, gera bastante... Dá para refletir sobre isso, né? Né? Também... a gente viu justamente quando veio a pandemia, né, alguns anos, a história, né, se vai lembrar, era do metaverso, né? Isso, então, tiveram clientes que perguntam, Michel, a gente não vai comprar nenhuma terra
que existe negociação. E antes teve o Second Life, né? Ninguém lembra mais, né? Metaverso, hoje em dia, ninguém fala mais. Então, qual é o assunto de hoje? É o inteligência artificial. Artificial, sem dúvida. Como é que a gente vai investir para ganhar com inteligência artificial? Né? Então, cada vez vai surgindo uma novidade, né? Às vezes, é um modismo que vira uma realidade, mas que o investimento que está ali presente... Eu não estou dizendo que o metaverso não vai funcionar ou coisa parecida, mas aquilo que estava ali... A pessoa precisa tomar cuidado que não necessariamente vai valer. Um exemplo que eu vi recente foi o seguinte, houve, lá quando eu era gestor, eu lembro quando eu era gestor lá de ações, lá atrás, no Itaú, lá atrás, então houve uma moda, isso foi em 2000, 2001, né, da internet. Sim, da internet. Então, veja, lembra que tem que investir na internet. O que a gente faz, né? Então, mas você vê... Esses estavam certos, né? Esses estavam certos. Mas olha só, qual é hoje a empresa que mais foi bem sucedida nesse negócio da internet? O Google. Uhum. Ele não estava presente naquela época. Eram outros players, né? Eram outros players. Então, na verdade, as empresas muitas das empresas que estavam ali... Yahoo, tinham várias empresas naquele momento, no início, né? AOL. Esse é um aspecto também em criptomoeda, só voltando ali, que eu falo para os clientes, né? Assim, eu acho que criptomoeda veio para ficar. Sim. Mas, assim, dá uma olhada na gama de moedas. Nós temos dezenas de milhares de criptomoedas. E eu pergunto assim, qual delas ou quais vão sobreviver? Uhum. Porque a maioria não vai existir mais. Então, você vai colocar seu dinheiro em qual? É uma difícil decisão, né? E recentemente teve o NFT, né? Teve também, é verdade. Naquelas negociações, aqueles desenhos ali, teve gente... E aí aparece um macaquinho lá, que o cara... E celebridades que investiram milhões. Eu fico pensando, daqui a 5 anos, como que vai estar isso? E o pessoal vende curso de como comprar NFT. E imagina a quantidade de pessoas que são influenciadas por isso e tomam decisões para pegar uma carteira de 100, 200, 300 mil reais e comprar um NFT. Eu penso, daqui a 10 anos, aquele macaquinho vai estar como? E isso é uma coisa que, assim, eu acho que isso é muito da influência do imediatismo da rede social e do cara, nossa, eu não posso ficar de fora. Nossa, esse negócio... E eu imagino que vocês recebam isso como assessores, né? Pessoal, cara, eu quero comprar esse negócio aqui. Cara, quer investir 300 mil reais nisso? Ok, mas... eu acho assim, futuro... muitas vezes a gente tem que trazer o investidor de volta para o chão. Realidade. Né? Realidade, né? E, assim, um valor importante que nós temos lá também compartilhar ou sugerir produtos dentro de uma carteira que nós mesmos temos, né? Então a gente acaba não indicando coisas que a gente não acredita, né? Isso é um valor muito importante lá na casa do investidor. Sim. E muitas vezes são produtos bem clássicos, tá? Sem modismos, mas que no longo prazo trazem um bom retorno. E não é só renda fixa, obviamente, né? São outras coisas, mas... A gente tenta evitar bastante, né? Esses modismos. Acho que o ponto não é que a gente não esteja à ponta dos investimentos, né? A gente está sempre olhando, pode ter certeza, a gente olhou tudo, metaverso, NFT, está olhando com cuidado. Agora, o que a gente pode fazer com IA, com inteligência artificial? A gente está olhando com cuidado também, mas a gente também, acho que um importante ponto, né, que a gente leva muito em consideração, ou seja, quando o Andrés fala o clássico, não quer dizer que a gente não olhe o que está na ponta, mas um importante ponto a considerar, que eu sempre falava para meus alunos lá, que em investimentos, a única coisa certa é que você vai errar. Sim. Então, vai melhor quem descobre mais rápido onde está errado. Perfeito. Então, o nosso trabalho ali é descobrir, entender, isso aqui está errado, qual é o erro? O que pode dar errado aqui? Como isso pode te afetar? Como isso vai afetar o seu longo prazo? Perspectiva, né? Perspectiva. Olhando a longo prazo, a curto prazo, uma análise mais ampla, né, da situação, né? E não só baseado nesses É por isso preceitos. Que depende muito, e a importância de ter alguém do seu lado, lá como o Michel sempre escreve nos artigos, o técnico, que vai olhando e dando manutenção. Perfeito. E olhando sempre a perspectiva dos investimentos, né? Sim. Importa muito mais olhar para frente do que olhar para trás. Perfeito. Né? Porque isso também
problema com os investidores que eventualmente ganhei muito dinheiro com aquilo lá, pô, isso já mudou, né? Ganhou dinheiro, não quer sair. Perdeu dinheiro, não quer sair. Porque quer esperar voltar, pelo menos ao patamar que entrou. Isso é uma armadilha mental. Então não sai, né? Então assim, a gente ajuda o investidor a entender qual que é a perspectiva de investimento, tomar as decisões de mudança no tempo certo. Perfeito. Olha, Michel, eu queria muito agradecer, Andresa, a nossa conversa, né, a possibilidade de ajudar aqui os nossos ouvintes e a sociedade como um todo que tem a possibilidade de assistir aqui o que a gente está discutindo. Muito obrigado, desejo sucesso à Casa Investidor, que vocês, né, cresçam, que vocês possam ajudar mais famílias no futuro. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo convite, espero voltar novamente. Com certeza. Muito obrigado, Ivo, agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, então é isso. Espero ter ajudado vocês aqui, nós três, principalmente, obviamente, o Michel e o Andrés, nas informações para uma decisão mais elaborada da nossa gestão financeira familiar, a longo prazo, sabendo lidar com o tempo e com a nossa ansiedade. Espero que você possa usufruir, né, dessa entrevista, compartilhe ela com seus amigos, parentes, que ela possa ajudar vocês. Um abraço e até o próximo episódio.